Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Último dia do mês de março, gente. A você de casa, de todo o país, sempre ligadinho com a gente na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. A taxa de desemprego no Brasil sobe a 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, o que representa 9.200.000 pessoas sem emprego hoje no Brasil. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O governo federal anuncia novas medidas na tentativa de ampliar o controle sobre os gastos públicos no país. A meta é apresentar piso e limite de gastos para a União, sem abrir mão de investimentos considerados estratégicos para o avanço das políticas públicas do país. Dia 2 de abril, domingo, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data reforça a importância do diagnóstico precoce e também do acolhimento necessário àqueles que têm o transtorno. O Vaticano anuncia que o Papa Francisco deve receber alta até amanhã do Hospital Agostino Gemelli, em Roma. Ao ser internado esta semana, o Santo Padre foi diagnosticado com infecção respiratória. O quadro de Francisco é estável e ele espera pelos resultados dos últimos exames. De volta à natureza, uma orca mantida por mais de 50 anos em cativeiro e que já foi uma das principais atrações de um parque aquático em Miami, será devolvida à natureza, num santuário oceânico localizado nas águas do Pacífico Norte. E a gente traz hoje para você também o amor ao circo e a tradição dessa arte, que segue muito bem preservada por uma família que vive da magia do circo no interior da Bahia. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira começou. A taxa de desemprego no Brasil subiu a 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e foram divulgados hoje pelo IBGE. Em relação ao trimestre entre setembro e novembro, o período traz aumento de 0,5%, chegando a 8,1% na taxa de desocupação. Ainda assim, é o menor resultado para o trimestre desde 2015. No mesmo trimestre, em 2022, a taxa foi de 11,2%. A taxa de desocupação é de 8,6%, o que representa 9,2 milhões de pessoas sem emprego. A população ocupada está em 98,1 milhões. A população fora da força de trabalho chega a 66,8 milhões. Empregados com carteira assinada são 36,8 milhões. Empregados sem carteira assinada, 13 milhões. Já brasileiros que trabalham por conta própria chegam a 25,2 milhões. E os trabalhadores domésticos alcançam o patamar de 5,8 milhões. Trabalhadores informais chegam a 38,2 milhões e a taxa de informalidade no país é de 38,9%. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho parece estar voltando à normalidade depois do impulso de recuperação nesse período pós-pandemia. Além disso, não houve crescimento de ocupação em nenhum dos setores analisados pela pesquisa. 4 deles tiveram quedas e os demais se mantiveram estáveis. O rendimento médio real ficou em R$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro, o que mostra estabilidade frente ao trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, houve aumento nos setores de alojamento e alimentação em 6% e serviços domésticos registrou um aumento de 2,6%. O governo federal anunciou esta semana novas medidas para ampliar o controle sobre os gastos públicos. O projeto, que precisa passar no Congresso Nacional, entre outros detalhes, tem como meta apresentar piso e limite para os gastos da União. Isso sem abrir mão de investimentos considerados estratégicos, portanto indispensáveis para o avanço das políticas públicas no país. A ideia é assegurar gastos importantes como saúde e educação, aumentar os investimentos em outras políticas públicas e trazer os pobres de volta ao orçamento, sem perder o controle das contas. Segundo o governo federal, a nova regra fiscal vai permitir que o planejamento das receitas e despesas garanta menos inflação, juros mais baixos, mais previsibilidade e a retomada de investimentos privados e internacionais. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia
justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. A proposta prevê um piso para investimentos públicos e os investimentos podem ser maiores se a receita aumentar. Segundo o governo, isso vai possibilitar, por exemplo, que o Bolsa Família atenda mais pessoas e que a política de valorização do salário mínimo seja mantida. Nós estamos falando de 4 anos sem se garantir casa popular para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós estamos falando de farmácia popular que ficou muito tempo com as suas prateleiras vazias. Então, diante desse cenário, foi necessário gerar despesas permanentes, porque elas não são vistas como despesas. Isso é obrigação do governo federal. A nova regra fiscal também limita esses gastos, mas sem impedir investimentos. Para isso, o aumento das despesas fica atrelado ao saldo positivo nas contas do governo. Quanto maior for esse saldo, maior a margem para investimentos em políticas públicas. Isso dentro de uma faixa de tolerância, que varia de 0,6% a 2,5% ao ano, com gastos limitados a 70% da receita daquele ano. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim e não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão àqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Quando a nova regra fiscal for aprovada no Congresso, o teto de gastos implementado em 2016 deixa de existir. Esse mecanismo foi criado com a promessa de impedir o governo de gastar mais do que arrecada. Mas desde que entrou em vigor, foi desrespeitado várias vezes. E mesmo assim, segundo o governo federal, o país não investiu em áreas importantes. A ideia é ter regras que sejam mais racionais, que mantenham as contas planejadas, sem novos impostos e sem prejudicar a população mais carente. Essa regra nos permite olhar para cada família desse país e dizer o seguinte: nós não vamos admitir que um dos maiores produtores de alimento do mundo, não vamos admitir que um país que é um dos que mais produz alimento do mundo conviva com a fome nunca mais. Dia 2 de abril, neste domingo, é Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data reforça a importância do diagnóstico precoce e também do acolhimento necessário àqueles que têm o transtorno. Transtorno complexo que se manifesta de diferentes formas em cada pessoa. O autismo faz com que cada indivíduo tenha suas próprias necessidades e desafios específicos. A Escola Estadual de Ensino Especial Luci Requião Melo e Silva, em Curitiba, atende cerca de 124 alunos portadores de necessidades especiais educacionais e conta com sala sensorial, parquinho, ludoteca e quadra esportiva. A educação é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da criança autista. E a inclusão vai muito além de estar presente na escola. A aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades são essenciais para superar as dificuldades. Seja o estudante com autismo, seja o estudante, enfim, ele precisa estabelecer vínculos, os laços. E os laços só se efetivam a partir do momento em que eu permito, né? Então o professor permite e o aluno permite. Eu diria que a educação é uma das principais portas de acesso ao desenvolvimento dela, porque é nesse ambiente que ela é desafiada a conviver com seus pares, ela é desafiada a vencer aí algumas dificuldades que o diagnóstico em alguns momentos acaba trazendo. O ambiente é acolhedor e inclusivo e conta com estratégias pedagógicas e recursos que atendem às necessidades específicas dos alunos. O acolhimento, ele faz parte, não tem como, né? Se colocar no lugar do outro, a dor desse resultado, desse laudo, desse encaminhamento, poder permitir fazer essa transição, a escola ideal para a escola real. Então, por isso que a gente acolhe.
a escola tem esse intuito, esse objetivo, é acolher a família. Não pensar no diagnóstico, não pensando no CID, não pensando no laudo, e sim na criança. O Paraná é o pioneiro de escolas estaduais com ensino especializado. Hoje, dentro do funcionamento do nosso estado, nós temos o viés pela inclusão, que acontece dentro das escolas estaduais, mas nós temos também as escolas especializadas para aquele estudante que, porventura, não teve ali o sucesso na sua trajetória e vai para a escola especializada. O Gael foi diagnosticado como autista quando tinha 1 ano e meio. E hoje, com 6 anos, faz um mês que ele está estudando na escola de ensino especial e a mãe já sentiu a mudança no filho. Ele está mais esperto, parece que está desacortinando. Ele está mais presente, ele está mais participativo. Ele está realmente assim, florescendo. A mãe do Lucas, de 10 anos, pensava que a escola particular era a melhor escolha para o desenvolvimento do filho. E por conta disso, ele teve passagem por várias escolas. E ela já percebeu a felicidade do filho na escola nova. Foi uma coisa bem positiva, né? Quando a gente voltava para casa, ele voltava feliz, que tinha feito amigos, que os amigos conversam, que ele conversou com o tio, que ele conversou com a tia, que todo mundo cuida dele. Enfim, ele traz um feedback bem legal assim quando ele volta para casa. Vale lembrar que o autismo não é uma doença. Acredita-se que existam mais de 70 milhões de pessoas com transtorno no mundo. Em 2007, criado pela ONU, o Dia Mundial e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. A data tem como objetivo falar sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. Essa é uma data que é um marco para nós, porque é uma data em que, de fato, ela ressalta o Dia da Conscientização do Autismo, mas importante ainda é que ela traz também a discussão de uma série de políticas públicas em torno dessa temática, não só pelo viés da educação, mas por todas as outras áreas. E é uma data também em que a gente reforça, que a pessoa com TEA, com autismo, ela tem direito de estar onde ela quiser, onde ela se sinta bem. E a sociedade, de alguma forma, é que precisa caminhar para aprender a lidar e para respeitar, porventura, aí, as necessidades que ela venha a ter. E na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza audiência pública sobre o autismo. A proposta é trazer para discussão a possibilidade de ações sobre conscientização da sociedade, formas de tratamento e até inclusão e acolhimento a essas pessoas. A Assembleia Legislativa do Paraná recebe neste 3 de abril a audiência pública para discutir a importância de ações de conscientização sobre o autismo. Proposta pela vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, a deputada Flávia Francischini, do União, a audiência tem como objetivo discutir ações de conscientização e demais medidas para fortalecimento de inclusão de pessoas com autismo, de seus familiares e de toda a sociedade. A audiência pública do autismo é um evento gratuito, aberto ao público e, claro, toda a comunidade é convidada a participar. O mundo do autista é espetacular, que bom que cada vez mais pessoas estão querendo conhecer esse mundo. E a nossa função aqui como deputada, como legisladora, é exatamente mostrar esse mundo para que outras pessoas entrem nele e conheçam. Nós teremos aqui vários profissionais extremamente gabaritados, que mostrarão para muitas famílias, que inclusive virão de todo o estado, mostrarão que existe sim uma luz no fim do túnel. Eu sei porque eu sou mãe de autista, eu sei que existem momentos super difíceis e esses profissionais que estarão aqui, eles mostrarão exatamente que existem tratamentos, que é de direito do autista, direito amparado em lei e que esses pais que vão estar aqui têm que procurar por essas leis que estão amparadas. Todos estão, a gente está assim, mobilizando o estado inteiro e assim, você não tem noção de como a gente está sendo bem recebido. A gente tinha uma estimativa e agora a gente está assim com 3, 4 vezes mais e isso deixa a gente muito feliz. A vontade é de que pudesse ter mais plenários para que a gente pudesse realmente fazer mais e mais eventos. A vontade realmente é essa, para que a sociedade nos enxergue, para que seja transmitido, sabe? Para que a sociedade veja isso. Eu falo que
essas peças realmente elas precisam estar assim, né? Eu falo que nós somos essas peças aqui. O intuito da gente é que a gente fique assim, que as peças fiquem encaixadas, que somos nós todos juntos, realmente mostrando que a gente está conectado, né? E essa conexão aqui é mostrando que a inclusão já está existindo. Isso que é mais bacana. Vamos para o intervalo agora. Na Itália, a programação das celebrações religiosas que antecedem uma das datas mais marcantes do calendário católico. E ainda você vai conhecer uma família circense que, apesar de todas as dificuldades, diante da vida itinerante, mantém o amor pelo picadeiro. Fique ligadinho, o intervalo é rápido, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. O Vaticano anunciou hoje, sexta-feira, que o Papa Francisco deverá receber alta do Hospital Agostino Gemelli, na capital italiana, até amanhã. O Santo Padre, em repouso e sob todos os cuidados médicos, aguarda os resultados agora de uma bateria de exames que realizou ao longo desta semana. O retorno do Papa Francisco a Santa Marta, sua residência no Vaticano, está previsto para este sábado, após os resultados dos últimos exames realizados na manhã desta sexta-feira. A informação foi divulgada em comunicado emitido pelo diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. De acordo com o texto, o pontífice argentino passa bem e a evolução clínica é normal. O Papa recebe tratamento antibiótico para bronquite infecciosa e está internado no apartamento privado reservado aos pontífices no 10º andar do Hospital Universitário Gemelli. A assessoria contou que Francisco jantou pizza com aqueles que o assistem durante os dias de internação, médicos, enfermeiras, auxiliares e agentes de segurança. Após o café da manhã nesta sexta no Hospital Gemelli, o chefe da Igreja Católica leu alguns jornais e voltou ao trabalho. O Vaticano ainda confirmou que está prevista a presença do Pontífice na Praça São Pedro no dia 2 de abril para a celebração eucarística do Domingo de Ramos. Francisco foi submetido na quarta-feira a exames médicos, depois de enfrentar dificuldades respiratórias nos dias anteriores. Os exames mostraram uma infecção respiratória que forçou a internação. Pois é, todos os fiéis em orações aí pelo pronto restabelecimento do Papa, né? O que todos esperam no Vaticano e pelo mundo aí é que o Papa Francisco esteja, assim, presente, né, nas celebrações da Semana da Páscoa. E há pouco mais de uma semana da Páscoa, as celebrações que antecedem uma das datas mais marcantes do calendário católico começam a ser realizadas. Nosso correspondente internacional, Jucinei Cardoso, que está em Roma, fala sobre a programação religiosa na Itália. A festa da ressurreição de Cristo é um momento para renovar a fé no Salvador. E as comemorações pela data em que Jesus ressuscitou dos mortos começam na semana que antecede a Santa Páscoa. O calendário de celebrações tem início no dia 2 de abril, quando a Igreja comemora o Domingo de Ramos. A missa, que marca a abertura da Semana Santa, lembra a entrada de Jesus em Jerusalém e o reconhecimento dele como Filho de Deus. Na quinta-feira, fiéis participam da missa crismal. Realizada na Basílica São Pedro, ela é concelebrada pelos patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros, e além da renovação das promessas sacerdotais, marca a chamada Bênção dos Santos Olhos, que são os olhos do crisma, do batismo e dos enfermos. Espírito Santo. As duas celebrações que marcam a Sexta-feira Santa são repletas de significado. A primeira delas é a Missa da Paixão do Senhor, que acontece na Basílica São Pedro com a adoração da Santa Cruz. A segunda é o rito da Via Crucis, que, como de costume, acontece bem aqui, num dos principais pontos históricos do coração da Cidade Eterna. À luz de velas e em oração, fiéis se reúnem em frente ao Coliseu, onde tantos cristãos foram massacrados para lembrar os últimos momentos da vida de Cristo. Peregrinos percorrem as estações da Via Crucis e, levando suas intenções a Deus, refazem os passos de Jesus rumo ao Monte Calvário. No sábado, fiéis se reúnem para a Santa Missa da Vigília Pascal.
A celebração que prepara o coração dos católicos para receber o Cristo vivo acontece na Noite Santa, no interior da Basílica São Pedro. Já no domingo, a céu aberto, católicos celebram a Páscoa da Ressurreição do Senhor, ponto alto das comemorações da Semana Santa. E, encerrando a programação, recebem a bênção Urbi et Orbi por ocasião da Santa Páscoa. Pão na mesa daqueles que mais precisam. Esta foi uma das ações de um trabalho conjunto da Igreja Católica e também de órgãos governamentais em Olinda e Recife, no estado de Pernambuco. Pão em todas as mesas. O tema do 18º Congresso Eucarístico Nacional, realizado na Arquidiocese de Olinda e Recife em 2022, ressoa nesse casarão localizado no centro da capital pernambucana. Dom Fernando Saburido foi conferir o atendimento aos mais vulneráveis, a maioria em situação de rua, conferindo a entrega do pão que mata a fome de comida, de cidadania e de amor. Nesta semana, uma ação conjunta da Casa do Pão com órgãos públicos e organizações não governamentais garantiu serviços importantes para quem não pode pagar por eles. O carinho com que as pessoas são tratadas impressionou quem veio ajudar pela primeira vez. Nós viemos aqui porque estamos participando de um projeto, que é o Pop Rua Ajude, para dar documentação da cidadania aos moradores de rua, e com o apoio desta Casa do Pão. Então, viemos conhecer esse projeto da Casa do Pão e ficamos encantados, né? E falando pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, ficamos encantados com esse acolhimento que vocês dão aqui. A questão da cidadania começa assim, desta forma, é o que eu entendo, desse acolhimento, de dizer que eles são importantes sim, eles são cidadãos sim. Então, vamos dar uma alimentação, vamos orientar com relação à parte médica, à parte de documentos, e tudo isso eu vi aqui. Não é? Tudo isso eu vi aqui. E a importância que quando a gente quer, quando o ser humano quer, ele faz, né? Ele faz. Sempre que vem à Casa do Pão, o arcebispo se alegra com seu pleno funcionamento. Pergunta, elogia, experimenta. O pastor vivencia com seu povo o que um dia foi apenas um sonho. Como é importante estarmos aqui nesta manhã para viver essa experiência agradável de participar desse momento tão fundamental para os pobres, as pessoas que vivem em situação de rua. São várias instituições que se congregam para, nesse dia de hoje, prestar vários serviços ao povo pobre. E isso, de fato, mostra que a Casa de Deus, a Casa do Pão, está cumprindo o seu papel. E o marco do Congresso Eucarístico Nacional está realmente funcionando e que nós estamos, com a graça de Deus, podendo oferecer esse serviço aos irmãos. A Casa do Pão oferece refeições todos os dias nos 3 turnos para quem não tem o que comer. Aqui, os pobres têm espaço para tomar banho, lavar suas roupas. Tem atendimento médico e jurídico, acompanhamento psicológico e espiritual. Por isso, doações são sempre bem recebidas. Nosso dia a dia, essa é a nossa realidade. De pelo menos 500 refeições por dia que são aqui servidas. O atendimento médico, ambulatorial que fazemos diariamente, atendimento jurídico, lavagem de roupa, o banho, atendimento espiritual, missas que são celebradas. Então, esse movimento que temos com mais de 2.000 pessoas por semana sendo alimentadas e atendidas, acho que já faz a gente entender que a casa está cumprindo aquilo que ela se propôs desde o início, quando Dom Fernando sonhou e a CNBB pôde fazer com que isso acontecesse. A partir de 1º de abril, a Casa do Pão estará no Instagram. Acesse, acompanhe e ajude. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Ação tão importante, né, e valorosa realizada em Recife, que envolve o trabalho voluntário de tantas pessoas e que tem o poder, sim, de mudar vidas, né? São tantas as pessoas necessitadas que hoje não têm o que comer em nosso país. Um pouquinho que está sendo feito em Pernambuco já é exemplo também para todo o Brasil. Bom, vamos falar um pouco sobre o mundo animal agora. Uma orca mantida por mais de meio século em cativeiro vai ser libertada nos Estados Unidos.
A orca chamada de Lolita tem 57 anos, pesa mais de 2 toneladas, 2.268 quilos. Foi capturada em 1970, numa enseada perto de Seattle, e foi mantida em cativeiro por 52 anos, no Miami Sea Aquarium. O aquário entrou em acordo com a organização sem fins lucrativos Amigos de Lolita, para poder devolver o animal ao oceano. De acordo com o Miami Sea Aquarium, Lolita vai receber cuidados especiais nos próximos 2 anos até se adaptar ao habitat natural. O Miami Sea Aquarium encerrou gradualmente os shows com as orcas em 2016 e a Lolita já foi uma das principais atrações. Acabou sendo aposentada em 2022. A pressão para libertar a orca Lolita aumentou quando o documentário de 2013, Blackfish, mostrou os cativeiros destes animais. As orcas são animais muito sociais e não possuem predadores na natureza. Elas podem chegar aos 80 anos de idade. Ainda vai ser preciso um longo trabalho, né? A orca Lolita será levada aí para um santuário que está localizado no Pacífico Norte, né? E tem toda essa preocupação aí com a readaptação do animal, que ficou por mais de 5 décadas em cativeiro, agora então a readaptação à natureza. Vamos falar de circo, agora nós te convidamos para conhecer uma família que está vivendo em Feira de Santana, na Bahia. Apesar de tantas dificuldades, né, que esses familiares, que esses artistas enfrentam com a vida itinerante, eles não escondem o amor que têm pelo picadeiro. Este é o palhaço Percebe, que nas horas vagas é o senhor Edson, um homem loucamente apaixonado pelo circo. Essa vida itinerante, essas vidas de circo, a luz, a magia do espetáculo, isso é fantástico, eu acho que não tem como esquecer. Giovânia, malabarista dos cubos, é a mulher de seu Edson. Estão juntos há 16 anos. É uma vida boa, cansativa e às vezes triste, mas a gente que somos tradicionais de circo, a gente ainda continua no circo porque amamos essa arte, né? Da união do casal nasceram 2 meninas. Sara, de 10 anos, diverte o público vestida de boneco, e Linda, de 14, se apresenta no trapézio. Ela conta que viver no circo é uma grande aventura, principalmente para continuar os estudos, mas mesmo assim não quer fugir das raízes. Toda cidade a gente vai mudando de uma escola e isso complica um pouco, porque a gente faz amizades e aí nós se desconecta de pessoas importantes pra gente. Mas é uma coisa bem interessante, sabe? Você está mudando de escola, conhecendo pessoas novas e sim aprendendo coisas fora do circo. Jeff é sobrinho de seu Edson, é quem domina o monociclo e mostra equilíbrio no malabarismo. Jusilene é mais uma trapezista. Todos formam a família Lee. Num circo bem simples, picadeiro pequeno e chão de terra batida, eles mantêm a força para fazer o que mais gostam, levar alegria para o público. Já está no sangue da gente, mesmo em meio à dificuldade, a gente querer levar alegria para as pessoas, né? Com as palhaçadas, os equilíbrios, o malabarismo, e esse é o nosso jeito de levar o melhor para as outras pessoas. A alegria de poder ver um sorriso nos olhos das crianças, porque a gente diz que, aqui eu falo, né? É onde o circo é onde a gente se sonha de olhos abertos. Então é isso que faz a gente fortalecer. Mas quem vê a palhaçada, a magia do espetáculo, não imagina as dificuldades que os artistas enfrentam no dia a dia, até mesmo para armar a lona. As cidades, os bairros não têm mais locais, são poucos lugares que têm locais para armar circo, então a gente passa essa dificuldade, muita burocracia para armar um circo, mas mesmo assim a gente ainda insiste e persiste. Seu Edson lembra que durante a pandemia viveu dias bem sofridos, sem poder se apresentar no picadeiro. A vida itinerante de andar cidades, estados, municípios, isso traz uma liberdade para nós. Mas o fixar na pandemia foi o mais difícil. Agora a turma aí está de volta com pique total. Eles pretendem ficar ainda um bom tempo em feira, com espetáculos para toda a família, numa mistura de emoção e diversão. Por isso, deixam um convite especial. Vem ao circo!
É isso, o convite está feito, uma vida de alegria em família, de arte e também de muitas emoções. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de sexta-feira para você. Um excelente fim de semana. Temos novo encontro marcado para segunda-feira aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Tchau, tchau.